Bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais uma live super especial, um encontro. A gente está fazendo esses encontros quinzenais aqui no Instagram. E esses encontros, eles trazem reflexões existenciais de coisas que eu estou vivenciando na minha vida e trazem também práticas de meditação. Então, você pode acompanhar aqui. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante, que é sobre o combate entre luz e sombra. E aqui tô eu, tentando achar a sombra e a luz aqui perfeitas pra gente poder conversar. Ai, essa é uma grande sacada. Tudo que se manifesta dentro se manifesta fora. Então, vale a gente poder também ficar atento a isso, né? Bom, enfim, vamos lá. Hoje a gente tem muito assunto. Deixa eu achar aqui. Eu fiz um resumo, porque é realmente muito assunto e eu precisava de trazer alguma coerência para isso, uma forma mais didática de passar para vocês, porque é realmente um conteúdo um tanto denso, mas extremamente transformador. Então tenho certeza que as pessoas que tiverem contato aqui com essa live podem ter aí viradas de chaves muito especiais. E aí vocês vão me ajudando também a poder dar uma forma, né? Trazer disso de uma forma mais didática, de uma forma mais clara para todos vocês. Porque são conteúdos que vão chegando à medida que eu vou internalizando mesmo. É um processo de internalização, é um processo de descida. E vivência também. A gente vai vivendo no dia a dia e a gente vai aprendendo a ler as situações que estão acontecendo com a gente, a ler de dentro para fora. E aí a gente começa a perceber a vida se comunicando com a gente. E aí vai ficando mais fácil quando a gente vai se entregando para esse movimento. Claro que envolve aí um movimento de autoconhecimento, um movimento de conexão diária, né? Um movimento de observação, um movimento de relação, a gente se relacionar com essa força da vida dentro de nós, com essa força da sabedoria. E essa relação a gente pode aumentar ela cada vez mais. E a vida vai contando pra gente aquilo que ela quer, que ela vai nos guiando, né? A gente vai aprendendo a ouvir a guiança da vida. Porque na verdade a gente está sendo sempre guiada, a gente aqui não tem muita percepção disso, a gente não tem muita conexão com isso. Tô chamando algumas pessoas aqui enquanto vou falando com vocês pra gente entrar aqui no conteúdo, que é realmente um conteúdo mais profundo. Então vamos lá, deixa eu chamar aqui mais algumas pessoas e tá ótimo pra gente começar. É tanta gente, aí eu quero chamar todo mundo, mas acho que tá bom. Pronto. Seja bem-vindo. Oi, Rai, bom dia, amada. Seja bem-vinda aqui, meu amor. Seja bem-vinda, viu? Então vamos lá. Vou começar. O tema de hoje é a batalha entre luz e sombra. É um jogo entre luz e sombra. A gente entender um pouco mais sobre isso. Primeiro eu queria trazer uma consciência para vocês de 3 partes que constituem a nossa vida aqui, que constituem a nossa manifestação. Primeiro é a consciência. Todo mundo é dotado de uma consciência, a gente pode chamar também de essência. Não por acaso a carta que eu tirei hoje chama essência. Olha para vocês verem que interessante. Essência. Ajuda você a recuperar a confiança em si mesmo, deixando todo o barulho em torno e fora de você desaparecer. Confio na sabedoria da minha alma. Olha aqui para vocês verem, né? Então, essência, consciência, algumas pessoas vão chamar de espírito, de alma, de Deus. Aqui tem várias nomenclaturas. Mas existe uma força de vida que te habita. E quanto mais conectada a gente está com essa força de vida, mais ela cresce dentro de nós, mais ela ganha espaço dentro de nós. A gente pode se conectar com essa consciência, com essa força de vida intencionalmente e agir a partir dela. Só que a consciência, para ela se manifestar, ela precisa de um corpo de manifestação, que é o nosso corpo aqui, e precisa de um ego, é um espelhamento dessa essência, um corpo emocional, um corpo mental, uma personalidade. Então a gente tem tudo isso no nosso conjunto existencial. A gente tem um ego, que ele é o espelhamento da nossa essência, é um conceito aqui breve de ego, a gente pode falar muito sobre isso, mas a gente pode pensar que ele é um espelhamento da nossa essência. Tanto que no nosso ego está a chave para a gente compreender a nossa luz. Às vezes a gente não está conseguindo acessar muito qual é a minha luz. E aí, se eu olhar para o ego, se eu perceber as características do meu ego, por exemplo, tristeza. Às vezes eu manifesto muita tristeza.
Às vezes eu tenho características aqui, eu vou colocar, gente, características numa polaridade inferior, tá? Por quê? Porque as características na polaridade inferior, elas vão estar sempre numa frequência mais densa. E as características na polaridade superior, elas vão estar sempre numa característica mais sutil, numa frequência mais sutil. Então, quanto mais sutil está, mais eu estou vibrando na força da minha essência. E quanto mais denso tá, mais eu estou identificado com a parte ego, com o espelhamento da minha essência. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Então, a tristeza, se você tem muita tristeza, é porque a sua frequência de luz é alegria, você tem a força da alegria. Se você tem aquele lugar, né, de controle, excesso de controle, é porque na sua essência você é fluxo. Se você tem uma característica muito ansiosa, é porque na sua essência é temperança, é calma, é equilíbrio. Então a gente pode identificar, porque isso dá um certo conforto, a gente pode começar a identificar a nossa essência a partir do nosso ego, quando a gente está muito distante dela. Então a gente já pode, essa crença ajuda demais. E é uma lei universal, é a lei da polaridade. Tudo existe numa polaridade contrária, tá? Então existe também a polaridade da minha essência e a do ego aqui. Eu preciso de conseguir alinhar a essência, o ego e o corpo, para que eu consiga manifestar mais a vida dos meus sonhos, aquela vida que eu quero em todas as áreas da vida. Para que eu consiga manifestar um corpo mais saudável, para que eu consiga manifestar relacionamentos mais saudáveis, para que eu consiga manifestar um trabalho recheado de propósito, uma vida financeira em mais fluxo. Tudo isso só vai poder ser manifestado na frequência da essência, na frequência do amor e da sabedoria, que é de onde a gente sai. De onde sai tudo, onde sai tudo. Todas as criações, tudo que alimenta as criações é a essência. Não existe, se você tapar seu nariz aqui, você vai conseguir ficar aí uns 2 minutos, talvez, 3 minutos, não consegue mais que isso. Porque existe um sopro de vida que te alimenta. E você se relaciona com ele. É a força da vida em tudo. E quanto mais eu respiro, quanto mais eu deixo essa vida entrar dentro de mim, mais eu me relaciono com ela. E mais eu posso manifestar a partir dela. Você vê que a respiração é uma das grandes chaves de todos os ensinamentos, de todas as eras. Respirar, porque na respiração eu comungo com a vida. A força da vida, ela se conecta no meu corpo a partir da respiração. É a primeira coisa que o bebê faz quando nasce. Quando o bebê nasce, bate lá as palminhas, né? O médico bate na bundinha dele, o pulmão enche de ar e ele se manifesta aqui. Então, existe realmente uma sabedoria em se relacionar com essa força de vida. Aí eu vou falar mais disso para vocês. Eu vou seguir aqui os tópicos que eu coloquei só porque é um conteúdo realmente bastante denso. Então eu vou pontuar de uma forma mais didática para ficar mais possível de entender. Sejam todos bem-vindos aí que tá entrando, tá? Então, alinhamento. Quando eu teve uma meditação que eu fiz e eu desci para baixo para fazer minha cachorra, né? Eu desço com a cachorra quase todos os dias, ou alguém desce, né? A gente desce 2, 3 vezes no dia com ela. E eu fiquei embaixo de uma árvore. E aí me veio um entendimento muito profundo. E veio um texto chamado Conexão Eu e Você. Esse texto está disponível entre os meus textos, né? Minha pasta de textos. E nesse texto, nessa imagem, me vinha assim: a árvore, ela tá no centro. É como se o nosso corpo fosse a árvore. O sol, ele tá aqui, ó. Se vocês verem, ele tá aqui na minha lateral. E o sol tava assim na árvore naquele dia. Então o sol, ele tá batendo aqui, ele tá atravessando. Ó, se vocês verem, ele tá fazendo uma sombra aqui no meu rosto, ó. E ele tá gerando uma sombra aqui, ó. Eu olho pra lá, eu vejo a minha sombra. Então, o sol, ele tá aqui na minha lateral. Todas as vezes que o sol estiver na minha lateral, ele vai estar gerando uma sombra contrária, que é a lei da polaridade. Então, eu olho para o sol, eu não consigo olhar para o sol, eu não consigo fixar meu olho no sol, é muita luz. Então, eu olho para a sombra. E quando eu olho com a sombra, muitas vezes eu me identifico com a sombra. Então, eu sinto uma tristeza, eu me identifico com aquela tristeza de uma forma tão forte, com aquele medo, com aquela raiva, com aquela culpa, com aquele controle, de uma forma com aquela ansiedade, às vezes de uma forma tão visceral
que eu perco a conexão com a luz. Eu perco a conexão com a força contrária, a polaridade positiva daquilo. E qual que é o alinhamento? O alinhamento é quando eu trago o sol para o centro da minha vida. Quando eu trago o sol para o centro, o meu corpo ele fica todo iluminado. E a sombra se integra também. A sombra vai vir aqui para a terra. Ela vai se conectar aqui embaixo. Ela vai ficar alinhada com o meu corpo e com a minha essência. Então, essa é uma imagem muito poderosa, que é um exemplo que a gente pode entender esse sentido de alinhamento. Então, quando eu trago, gente, a minha luz, bom dia, tá fazendo todo sentido. Ai, que bom, meu amor, seja bem-vinda. Então, quando eu trago o sol para o centro da minha vida, né? Ele sai da lateral e ele vem para o centro da minha vida. Eu não preciso de olhar para ele diretamente, mas ele tá o tempo todo me preenchendo. Esse lugar, que é um lugar que é a meditação, ela, como é que a gente fala, gente? Ela treina. A meditação treina esse lugar. Ela treina a gente a sentir o sol no centro da nossa vida. Bom dia, Léo. Seja bem-vinda, meu amor. Prazer ter você aqui. Então, quando o sol está no centro da minha vida, eu estou vivendo em alinhamento. E aí, o que acontece? O meu ego, ele vai espelhar a minha essência. Então, o meu ego, ele se aproxima das características da minha essência, ele se rende à minha essência. E aí, eu consigo manifestar no mundo as características da minha essência. E vou me desidentificando das características do ego. Só que, ao mesmo tempo, eu uso o ego está em mim, porque, gente, não existe manifestação física sem o ego. O ego é onde está meu corpo mental, onde está meu corpo emocional, né? É onde está a minha personalidade. Então eu preciso do ego para manifestar a essência. Só que eu preciso do ego espelhando de fato a essência e não indo contrário à essência, não na polaridade, entende? Então quando o sol está na lateral, gera uma sombra. E normalmente o meu coração ou a minha mente se identifica com aqueles padrões de sombra. E quando eu coloco o sol no centro da minha vida, tudo fica alinhado, né? A criança também, a gente pode pensar na criança. Aqui está a criança no centro, que é a expressão da minha essência. Quando ela está no centro da minha vida, eu estou num centro de alegria, eu estou num centro de expressão. Eu estou aqui com a criança alinhada comigo. Só que qual que é o problema? Fazer mais meditação. É isso aí, amada. Realmente, assim, tem várias práticas que vão alinhando, tá? A meditação, ela é uma prática, assim, eu não consigo ver hoje muito avanço sem uma prática realmente de conexão diária. A gente avança até um determinado ponto. Mas, assim, se você não sentar para se aprofundar, para se perceber, para sentir a força da essência, você precisa de senti-la no corpo, você precisa de reconectar com ela. Não tem como se avançar, tá? Então são 2 remédios que eu sempre indico. É autoconhecimento. Eu sempre falo da imersão existencial Ilumine-se, porque ela faz uma tradução das características da sua essência. Então você se conecta com a sua essência ali. E a meditação diária, a autoobservação e o movimento na direção da sua essência. Então é o movimento contrário ao medo, é o movimento de fluxo, dar passos nessa direção. São 3 remédios existenciais que está muito alinhado com essa live de hoje. Vamos lá. Então, só que o que acontece com o ego? O ego, ele tem algumas dores, ele tem algumas questões. Ele sente 3 dores principais que eu quero falar aqui hoje do ego, que estão no ego. Uma coisa que é importante a gente dizer: todas as dores, todos os sofrimentos, todas as travas, todas as limitações, eles estão conectados com padrões de ego. Na essência só existe amor, luz, bondade, criatividade, esperança, alegria. Tudo que é bom, belo e sagrado está na frequência da essência, não está na frequência do ego. Então, tudo que está na frequência negativa, eu estou identificado com a sombra em alguma parte. Precisa ampliar sabedoria e amor. Aqui, ponto. Uma chave assim para tudo. Isso aqui já resume muito da nossa história. Só que o ego, ele quer viver sozinho. Ele quer provar que ele não precisa da essência, porque ele tem algumas dores. Na hora que ele foi criado, que ele se dividiu, não tem aquela história, a gente tá na barriga da mãe, a gente sai da barriga da mãe
E quando a gente sai, a gente começa a se sentir sozinho no mundo. É mais ou menos assim no céu como na terra. A gente começa a se sentir sozinho e começa a ter que lutar por uma série de coisas, mesmo que você tenha seu pai e sua mãe ali do lado. E aí a gente começa a reeditar alguns conflitos que são existenciais. O ego, gente, acompanha aí. Ele tem uma necessidade de ser amado, de ser visto, reconhecido, protegido, apoiado, se sentir seguro. Ele tem essas necessidades. E a gente vai passar a nossa vida buscando isso. Quanto mais identificado com o ego a gente tá, mais a gente vai necessitar disso. Mas ele tem algumas dores. E aí eu quero falar de 3 dores principais relacionadas a 3 energias que têm a ver com energias que são a abertura do nosso coração. Sem essas 3 energias, a gente não manifesta o amor na Terra. A primeira energia é o amor, o próprio amor, a conexão com a mãe, com o feminino, com a água, com a natureza, com a vida. A energia da humildade, que é a energia da confiança, da sabedoria, da integridade, do centro. E a frequência do poder, que é o lugar onde eu exerço no mundo, onde eu crio, onde eu faço. Então, amor, humildade e poder. Aí vem as sacadas que chegaram para mim. Primeira dor é relacionada ao eixo do amor. Eu fui rejeitado pelo amor. E aí, quem sente a dor da rejeição aí? É uma dor da humanidade, a dor da rejeição. Então, eu me senti... Quem se sente rejeitado, gente, é o ego? Não é a essência. Me senti rejeitado pelo amor. E aqui aparece de diversas formas. Aparece na relação com a mãe, aparece nas relações com os amigos, aparece nas relações de trabalho, aparece nas relações com os parceiros, parceiras, aparece com os filhos, aparece de diversas formas essa dor da rejeição. Me sinto inadequado, tenho medo de falar e ser julgado. Uma série de questões que aparecem aqui. A crença raiz relacionada a isso é aquele lugar do eu não sou o suficiente para ser amado. Ou as pessoas que não me amam são más, as pessoas são ruins, as pessoas não cuidam, as pessoas são injustas. Eu estou sozinho no mundo. Em algum lugar, essa crença está presente, crenças como essa ou desdobramentos dessa crença. Está presente quando você sente a dor da rejeição. E a dor da rejeição é algo muito comum, certo? Nesse lugar, a gente tem uma necessidade de provar. Necessidade de provar, ela está caracterizada toda vez que você tem necessidade de provar algo para alguém, ou que você tem necessidade de consertar alguém ou algo, você está identificado, partes suas estão identificadas com o ego e pouco identificadas com a essência. Então aí a gente pode ir pegando algumas chaves que ajudam a gente a mapear isso dentro da gente. Então, eu tenho uma necessidade de provar aqui que sim, eu sou o suficiente para ser amado. E eu fico numa luta para provar isso. Só que a crença que eu tenho lá no fundo é eu não sou o suficiente para ser amado, ou as pessoas são más, ou crenças relacionadas a isso. Então, por mais que eu tente provar que eu sou o suficiente para ser amado, eu vou criar situações inconscientemente, eu vou manifestar situações em que eu não sou amado. Que as pessoas me abandonam, os meus relacionamentos não dão certo, eu me olho no espelho e eu me sinto mal, eu não consigo me sentir bem no meu corpo. Diversas coisas acontecem na minha vida, porque no fundo, é uma luta entre tentar provar que eu sou o suficiente para ser amado, ou que as pessoas são ruins, e o lugar que tá lá, a crença que tá a raiz construindo tudo, eu não sou o suficiente para ser amado. E aí o que acontece? A gente vai entrando no loop, porque isso gera dor. Cada vez que eu me sinto rejeitada, cada vez que eu sou abandonada, cada vez que eu relembro uma história passada que aconteceu comigo, que eu me senti rejeitada, ou uma história presente, porque aquilo vai acontecendo no nosso dia a dia, eu vou sentindo dor. E aí quando eu sinto a dor, eu lembro, de alguma forma, o meu ser busca a essência. O meu ser busca o amor verdadeiro. Eu dou um passinho ali. A dor me faz entrar para dentro, me faz olhar de uma perspectiva mais profunda. Mas eu ainda não consegui soltar de vez aquele lugar que eu não sou suficiente para ser amado. Então, aquela situação ela vai se repetir na minha vida de alguma forma. Aqui você pode observar situações repetitivas na sua vida. É a vida te dando a lição novamente, te trazendo aquele ponto novamente,
para que você possa exercer o antídoto. Qual que é o antídoto aqui, gente? O antídoto aqui é você soltar o outro, você ampliar a sua conexão com o amor dentro de você, você encontrar o caminho da sua essência, você se reconectar com ela. Esse é o antídoto maior aqui. Então, aqui vem de novo autoconhecimento, exercícios de meditação e a crença. Eu tenho uma crença raiz que eu tenho instalado ela mais e mais. Nas minhas meditações eu instalo muito ela. Eu sou o seu amor que vive em mim. É uma crença que me veio durante as meditações, um decreto, né? Eu gosto dos decretos que vão vindo para mim porque eles fazem muito sentido dentro do meu coração. Então, em meditação, vai vindo algumas frases. E essa é uma frase que veio. Eu sou muito amada, eu sou muito apoiada, eu sou muito guiada pela vida. Eu estou dentro do corpo de luz da Mãe Divina. Então, eu faço muitas meditações que eu me vejo realmente dentro do corpo de luz da Mãe Divina. Então, é como se eu fosse essa criança, olha só, que estivesse no coração da Mãe Divina. Então, eu gosto dessa visualização, tem várias meditações minhas que trazem ela, e ela alimenta esse lugar do eu sou profundamente amada. Eu estou dentro do amor, eu faço parte do amor. Então, não tem como eu não ser amada. E aí eu vou passando a acreditar que o que está fora e que é desamor, o que apresenta na minha vida que é padrões de desamor, são partes minhas que estão se reconectando com a essência. E aí eu vou saindo daquele looping, daquela necessidade de provar que o outro me ama, que eu sou amada, aquela necessidade de ter um amor externo que me ame fora, porque eu já me amo dentro. Então o que acontece aqui? É uma jornada, mas à medida que você vai iluminando esse lugar, você vai saindo desse looping, dessa necessidade de provar, dessa identificação com o ego. E aí você começa a viver relações mais verdadeiras, e as relações na sua vida, elas vão se transformando. Isso é fato, isso acontece comigo o tempo todo, tá? Tem outro lugar aqui, que é um lugar de dor também, que é assim, ou eu provo pro outro, quando eu tenho essa crença, né? Que eu preciso do amor fora, que o outro precisa de me amar, eu não sou suficiente para ser amada. Então, eu preciso de provar que eu sou o suficiente para ser amada. Mas a crença que tá lá tá dizendo o contrário. Ou eu vou para um lugar de conectar com amores indisponíveis, com pessoas que não conseguem me amar de fato, porque também vivem essa dor, ou eu vou para aquele lugar de aceitar um amor distorcido. Então, de aceitar um lugar de submissão, de aceitar um lugar de dor, de aceitar um lugar de desvalor na minha vida. Então, eu posso ir observando esses lugares, eu posso observar em que momentos ali. Vários exercícios vão te dando esses insights, sabe? Vários exercícios de autoconhecimento e a própria meditação. De 0 a 10, né? O quanto eu me sinto amada de fato. E quando você vai mudando essa percepção dentro de você, vai mudando fora, invariavelmente. E você sai desse efeito looping. Fez sentido aí pra vocês, gente? Um segundo efeito looping na frequência da humildade. Né? A frequência da humildade que é o atributo da confiança. Aqui a dor é, eu fui traído pelo amor. Aqui tem forte a dor da traição. Se na frequência do amor eu tenho forte a dor da rejeição, na frequência da humildade eu tenho a dor da traição. Então, a vida me traiu. E o ego precisa de ficar o tempo todo provando que o outro não é confiável, porque o outro vai te trair. Só que ele tem uma necessidade de reconhecimento. Ele tem uma necessidade de provar que ele é bom e que ele merece não ser traído, que ele merece todas as glórias ali. Então ele vai ficar de novo nesse efeito looping, uma necessidade de reconhecimento, de ser visto, de ser valorizado. Nesse lugar, eu vou tentar provar o tempo todo que eu sou perfeita, que eu sou confiável, que eu faço tudo certo. Então eu me esforço, eu me sobrecarrego, eu tomo as coisas todas para mim, porque eu preciso de provar dentro do meu ego, dentro da minha matriz ali dentro, do meu inconsciente, tem uma crença que eu não posso confiar no outro. Gente, isso aconteceu na sua vida, se você observar. Você foi traída pelo amor. Então começa ali na relação pai e mãe. De alguma forma você foi traída pelo amor. Na relação com os irmãos, na relação com os familiares. Então aqui acontecem diversas coisas que te levam a ter a certeza de que o amor não é confiável. A mãe não é confiável, o pai não é confiável. Enfim,
O amor não é confiável. E são situações reais. Por isso que é desafiador. Porque, gente, quem viveu um abuso, imagina o quão eu preciso de aprofundar dentro de mim para conseguir soltar isso, para conseguir confiar novamente, para conseguir aceitar aquilo e ir para outro estágio. Aqui eu gosto sempre de lembrar do exemplo do Mestre Jesus, né? Ele foi muito traído, ele foi muito vilipendiado. E ali na cruz ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele perdoa, ele consegue soltar aquelas cenas. Ele consegue aceitar a humanidade como ela estava naquele momento. Consegue aceitar o fato de que a humanidade estava ali crucificando ele. Isso é muito difícil, você precisa de muito amor. Você precisa de elevar muito a frequência do amor para você conseguir fazer isso. Porque o amor é o que une, é a cola. Então eu preciso de aumentar muito meu amor pela vida para eu conseguir soltar aquelas cenas de dor. Ou soltar aquilo que eu acho que o outro deveria ter feito e ele não fez por mim. O outro foi injusto, isso acontece de fato na sua vida. Então o meu olhar fica para a injustiça. O meu olhar fica para aquilo que não está certo. O meu olhar fica para o conserto. E aí eu perco meu tempo e fico fazendo esse efeito looping novamente. Eu vou lá e tento provar de todo jeito que eu estou certa. E quando eu faço isso, eu preciso de alguém que erre. Porque para eu provar que eu sou mais certa que o outro, eu preciso de alguém que erre. Então, eu manifesto essa qualidade ou essa característica do outro. E quando você é uma pessoa que tem um mental ainda muito forte, isso é mais forte ainda. Aí, tem um cortando a grama aqui embaixo. Vocês estão ouvindo aí o barulho? Tá muito barulho aí? Se tiver, vocês me falam, tá? Então eu fico nesse efeito looping. Eu fico tendo que ser perfeito o tempo todo, provar que a vida é injusta, que o outro é injusto, que o outro erra e que eu não mereço aquela injustiça. Eu me isolo. Então, várias coisas acontecem aqui. Aquilo me causa dor, aquela sobrecarga me causa dor. E aí eu me entrego um pouquinho mais para a vida. A cada dor que eu sinto, eu consigo me entregar um pouquinho mais. E eu vou vivendo aquelas repetições para eu conseguir abrir o espaço para a vida. Entende? Só que eu posso fazer isso por amor. Eu posso treinar esse lugar ouvindo a vida. Eu posso treinar esse lugar dizendo, ok, essência, eu entendi. Eu tenho uma natureza, né? Na luz, a luz do perfeccionista, gente, é querer fazer bem feito. É o fazer bem feito. Então eu tenho essa natureza de excelência, essa é a minha essência. Então eu vou para esse lugar, mas eu aceito o seu comando. Eu decido confiar em você. Eu me disponibilizo a confiar. Me ensina no meu dia a dia a soltar e a perceber a bondade no outro, a perceber a luz no outro, a perceber a qualidade do outro e a trabalhar de forma integrada com o outro. Então, aí eu vou saindo do efeito looping. Desse lugar de criar o erro, de sobrecarga, erro, perfeccionismo e vou soltando cada vez mais à medida que eu vou me entregando. Eu posso fazer isso pelo amor ou pela dor. O caminho do amor é ficar repetindo essas situações na minha vida. E o caminho da luz é eu conscientemente começar a me conectar com a confiança da vida, com a aceitação de tudo como foi, com a humildade de me reconhecer como aprendiz, de dar o passo que eu consigo dar hoje, com aquilo que eu consigo realmente manifestar. A humildade de auxiliar o outro e ser auxiliada pelo outro, de viver uma relação de troca em equilíbrio. Então, esse lugar, quanto mais eu treino ele, mais eu vou me identificando com a essência e mais eu vou me entregando para a vida que é maior do que eu. E vou realmente aceitando e perdoando as situações ao meu redor. Agora, uma coisa muito interessante da gente marcar aqui é que quando eu estou nesse lugar de eu não sou amado, eu preciso de alguém que não me ame. Então eu preciso de criar isso, eu preciso de manifestar alguém que não me ame. De alguma forma eu estou contribuindo para aquela situação. Quando eu estou nesse lugar de que eu sou a mais certa, de que eu dou conta, dou mais conta do que o outro, eu sou mais justa do que o outro, eu também preciso de manifestar a injustiça fora. Eu preciso de manifestar a imperfeição fora. Então, eu manifesto uma relação de troca que está em desequilíbrio. E ela vai me gerar dor. Então, a dor vai me fazer voltar um pouquinho mais para o equilíbrio. E aí eu vou seguindo aqui pelo caminho da dor. Ou eu vou conscientemente entendendo, ok, eu preciso dessa parte, de iluminar essa parte.
e eu abro mão de criar mais disso na minha vida. E aí você vai se entregando para a sua essência e pedindo para ela tomar conta. E vai aprendendo a ouvir, vai aprendendo a se direcionar, a se movimentar na direção da essência. Como é que eu curo rejeição? Ampliando o amor por mim. O contrário da rejeição é a conexão. A força da rejeição é a conexão, que é justamente o atributo do amor. Então eu preciso de ampliando a conexão comigo, com a minha essência, com a minha luz, com os meus conteúdos, com a minha arte, com a minha vida, também com as minhas dores. Só que de um lugar de alinhamento. Eu olho para a dor sabendo que o sol vem primeiro. Mesma coisa, eu olho para a criança e falo para ela. Ela errou, né? Tá tudo bem, eu te acolho. Como é que a gente faz para poder avançar? Tá tudo bem, entende? A gente olha de outro lugar. A gente olha de um lugar mais amoroso, sempre. Na essência vai ser sempre um lugar mais amoroso. E o terceiro item, que é o poder. Na frequência do poder, a gente pode falar que tem uma dor aqui, que é a dor do abandono. Eu fui abandonada pelo amor. Então aqui tem um medo de ser abandonado novamente. O ego, de novo, ele precisa de proteção, precisa de segurança, precisa de se sentir apoiado. E aqui ele vai buscar esse lugar do apoio, esse lugar da segurança, esse lugar do poder na relação com o outro também. Porque o ego, ele não... Gente, o ego não é capaz de ser a essência. Ele é capaz de se entregar à essência e se diluindo nela. Agora, a essência é capaz de incluir o ego. É a partir da essência que a gente inclui o ego e não o contrário. Entende? O movimento é da essência para o ego. Aí eu posso inverter esse jogo. Em vez de eu ficar tentando ir do ego para a essência, que é o caminho de dor. É um caminho de sofrimento na nossa vida. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Aí vocês vão me falando aí, tá? Então, aqui a dor é: eu fui abandonado pelo amor. E nesse lugar do eu fui abandonado pelo amor, eu não tenho forças para ir sozinho, eu não tenho forças para realizar, eu preciso me esforçar muito para fazer algo. Eu não sinto preenchimento no meu coração. É a pessoa que sente frustração, a pessoa que sente ansiedade, a pessoa que faz muito para conseguir pouco resultado. Tá muito aqui nesse eixo, nesse lugar. Ele se sente abandonado pelo amor. E aqui algumas crenças que sustentam. Eu não consigo sozinho, eu não tenho apoio, eu sou impotente, eu não tenho realização, eu não tenho forças, ou eu preciso de fazer tudo sozinho. Vai aparecer algumas dessas crenças aqui que vão alimentar esse lugar de dor. Então o que o ego vai procurar fazer? Vai procurar provar que ele sim dá conta sozinho. Ou vai procurar trazer um apoio externo. Então ele vai ter que se ver grande para conseguir aquele apoio externo. Ou ele vai se ver pequeno para a outra pessoa ficar grande, tentando apoiar ele. Só que essa relação é uma relação de desequilíbrio. Então vai gerar dor novamente. A relação, quando está em desequilíbrio, ela rompe. A vida rompe aquilo, porque a vida precisa de voltar para o equilíbrio. O equilíbrio é sempre no centro de amor. É sempre no alinhamento. Então você vai ficar reproduzindo na sua vida cenas que comprovem esse fato de que eu não dou conta sozinho, de que eu fui abandonado, de que eu me sinto sozinho no mundo. Você vai reproduzir esses fatos na sua vida. Essa crença, ela apareceu muito nos últimos 2 anos comigo. E eu, sim, por mais que eu fizesse um esforço grande para trabalhar em parceria, para estar junto, essas parcerias, elas eram rompidas de alguma forma. Elas eram rompidas e, de novo, eu me sentia sozinha. E aí eu comecei a perceber que eu estava criando aquilo. Eu precisava de alguém que rompesse comigo para eu provar aquela crença de que eu não consigo sozinha. Eu preciso do apoio de alguém. No meu caso, a força estava fora. A força estava na mulher forte que estava fora de mim. Eu não encontrava essa mulher forte dentro de mim. É como se eu tivesse sido abandonada ou traída ou não valorizada por essa força. Então eu tenho medo dela. E ao mesmo tempo eu não quero que ela dê conta. Porque se ela der conta, eu preciso de ir para a essência. Então eu preciso de ir abandonando essa versão identificada com o ego, essa versão vítima. A gente tem uma identificação e a gente tem uma proteção desse lugar, que vem do ego. E aí esse ano foi o ano que eu consegui realmente manter uma parceria durante o ano todo. Mesmo com questões, eu consegui manter esse lugar, mas eu fui para muita meditação e para muito exercício interno de pensar,
eu sou o suficiente, eu sou capaz, eu sou realizadora. A força está dentro de mim. E eu fui alimentar esse lugar. E alimentar esse lugar exigiu muita ação nesse sentido também. Ação num sentido que comprovasse para o meu corpo que eu podia seguir adiante sozinha, que eu já era completa e perfeita. Entende? Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Então eu precisei de treinar esse lugar. E agora, no final do ano, eu tive 2 experiências muito interessantes que eu percebi que eu tô saindo desse lugar. Eu tô saindo desse lugar de eu não dou conta sozinho. Então eu tô saindo desse efeito looping, desse efeito de criar situações que eu preciso de ser abandonada, no meu caso, por outra mulher, que seria a mulher forte, né? Que aí tem uma representação primeira na minha vida. Inclusive, eu tive uma reconciliação com a pessoa que representa esse lugar da mulher forte na minha vida. Olha pra você ver que interessante. Então, são movimentos. Só que quantas vezes eu reproduzi esse lugar da separação? A mulher forte me abandonando, tá? E aí, dentro de vocês, gente, vocês busquem, olhem as situações repetitivas na sua vida. Ou ela vai estar nesse eixo do amor, ou ela vai estar... Ela passa pelos 3, tá? Mas ou ela vai estar nesse lugar. Qual lugar que você está vivenciando hoje? Você está precisando de amor? Você está buscando esse amor fora? Você está sendo abandonado? Você está se sentindo rejeitado? Você está reproduzindo situações que te fazem se sentir rejeitado? Se você olhar, elas vão estar na sua vida há muito tempo. Com relação à humildade, você está reproduzindo situações que você não sente confiança, que você não sente confiança no outro, que você não sente confiança na vida, a dificuldade de se entregar para a vida, está reproduzindo traições, pessoas que te traem, pessoas que desconfiam, pessoas que te passam a perna de alguma forma. Você está reproduzindo isso? Você está reproduzindo lugares que você precisa de apoio, né? Eu não tenho apoio. Quantas pessoas me escrevem, mas eu não tenho o apoio do meu marido, mas eu não tenho, eu não tenho apoio no meu trabalho. E aí vai, tá? Várias situações, também passei por essas situações. E fui entendendo que, gente, eu tô no mesmo lugar, eu tô no mesmo emprego, eu tô na mesma família, com o mesmo marido, com as mesmas filhas, e com a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma irmã, eu tô no mesmo lugar. Só que eu estou em outro lugar internamente. Porque todas essas crenças vieram. A minha mãe não me apoia, o meu pai meu pai ele não tem esse lugar do que ele não me apoia, não me entende. O meu marido não me apoia, eu preciso de dar conta sozinho, ninguém entende o que eu tô falando. Enfim, foram muitos lugares, né? Tanto curas relacionadas à rejeição, quanto à confiança, quanto ao poder, que é esse lugar do eu dou conta, eu faço. Então essas 3 coisas eu percebi o quê? Que à medida que eu vou me reconectando com a minha essência, que eu vou ampliando a percepção do amor e que eu vou realizando no mundo passos nessa direção, eu vou equilibrando a relação com a vida. Aí eu vou indo para um lugar de troca equilibrada. Eu recebo a vida em mim, eu recebo aqui a força espiritual que vem do sol, eu recebo todos os recursos que vêm da terra e eu ativo o meu coração em luz. Então os meus braços se abrem para a oferta. A minha voz se abre para a oferta daquilo que eu tenho de melhor. E assim eu contribuo com a vida. Eu recebo vida e eu broto vida, distribuindo aquilo que eu tenho de melhor e realizando curas. Porque as curas também fazem parte do movimento de ampliação da vida. A cura é um lugar em que eu me aproximo mais da minha essência. Toda vez que eu curo um padrão em mim, eu estou me aproximando mais da minha essência. E eu deixo de precisar que o outro corresponda àquela crença de dor. Então eu deixo de precisar do abandono do outro, eu deixo de precisar do apoio do outro, eu deixo de precisar do reconhecimento do outro, eu deixo o outro livre para manifestar também aquilo que ele tem de essência dentro dele. E eu passo a ser uma referência para o outro. Porque o que acontece aqui, tem algumas chaves que eu queria passar para vocês. Quando eu tô no ego, invariavelmente, eu tô na dívida emocional. Então, o outro me deve, a vida me deve. Na frequência do amor, o outro me deve cuidado. O outro me deve dinheiro, o outro me deve apoio. Na frequência da humildade, o outro me deve reconhecimento. O outro me deve reverência. O outro me deve algo que ele não me deu, algo que foi injusto. E na frequência do poder, o outro me deve
essa parceria, essa força. O outro me deve o respeito. Aí aqui, gente, são várias coisas que podem aqui. Mas nesse lugar, invariavelmente, eu estou no lugar de dívida emocional, quando eu estou muito identificada com o ego. Eu estou no lugar de dívida emocional, eu me perco em loopings emocionais, manifestando aquilo que eu não quero mais viver. Eu me perco em cenas de medo, cenas de culpa, cenas de injustiça, cenas de vergonha, cenas de confusão mental, cenas de raiva. Eu me perco nesses lugares. E o ego, ele vai fomentar isso. Por quê? Porque se eu sair dessas identificações, eu vou soltando o ego vai tendo que se render à essência. E o ego luta contra isso. O ego não quer se render à essência, porque ele vai deixar de ser o principal, ele vai deixar de comandar a sua vida, ele vai deixar de ser aquele que dita as regras. Então você vai passar a não ter previsibilidade de tudo, você vai passar a confiar no invisível, você vai passar a agir com mais fé, você vai passar a ter resultados mais incríveis. Só que esse lugar é um lugar desconhecido para a sua mente, onde está o seu ego e para o seu corpo emocional também. Então a gente fica reproduzindo dores. Então é um lugar, o caminho evolutivo, ele é um lugar de soltar as camadas de dor, as camadas de ego. Tem uma frase que veio assim, que ela é assim: a culpa é uma desculpa. A gente consegue perceber que o jogo da culpa, quando a gente vai avançando, o jogo da culpa, ele é um jogo do ego. Quando eu tô culpando o outro, eu tô presa nessa relação. Quando eu tô culpando a mim, eu tô presa numa relação de dor comigo mesma. E nesse lugar vai haver punição e vingança. Invariavelmente vai haver punição e vingança. E vingança contra si mesmo também. Se você está sentindo muita culpa de algo que você fez, você vai se punir, você vai se vingar de você. Você merece algo ruim, porque você não fez aquilo que deveria fazer de certo na vida. Então é um jogo do ego. O medo é um jogo do ego. Eu tô com medo de ir lá e fazer uma live. Eu tô com medo de apresentar esse conteúdo que foi descendo através de mim. Eu tô com medo de ir lá e me arrumar e ser bonita. Eu tô com medo de ganhar muito dinheiro e ser próspera. O jogo do ego, ele envolve o medo, ele é alimentado pelo medo. Você vê que o medo, ele é muito propagado na nossa sociedade, porque as pessoas ficam naquele looping ali, vivendo aquela mesma realidade dia após dia. O jogo da raiva também é um jogo do ego. Eu fico presa nas raivas, nas injustiças, naquilo que deveria ter feito e que não foi, naquilo que eu deveria ter feito e não fiz. A raiva contra mim mesma vai doer meus ombros, vai doer minha garganta, eu vou me punir de alguma forma. Então, todas as vezes isso é jogo do ego. Punição, vergonha, medo. Então, eu preciso de agir no sentido contrário. Eu preciso de entender onde está o amor dentro de mim. Onde está a expressão do amor dentro de mim? Quando eu comunico, quando eu falo as minhas experiências, quando eu me comunico de uma forma verdadeira, quando eu me olho no espelho, me acolho, quando eu dou vazão àquilo que eu estou sentindo dentro de mim, quando eu realizo curas. Todos esses lugares, eles são amplificadores de amor. É o que fazem os exercícios de autoconhecimento, é você se observar, se entender onde você expressa mais amor e onde você está ali engargalado, né? Onde está sendo ruim ali, onde não está, onde está tendo travas na expressão do amor. Então, tá aqui. Então, esse lugar, ele é do ego, tá, gente? Esse lugar de culpa, medo, vergonha, é do ego. Então, eu preciso de agir na direção contrária. Eu preciso de ampliar sempre os antídotos. Amor, a conexão com o amor, a aceitação de tudo como é, de mim como sou, do outro como é, da vida como é, daquilo que foi, de como deveria ter sido, soltar as dores, soltar o como deveria ter sido e agir na direção daquilo que faz sentido para minha alma, contribuir com a vida, receber a vida e ser vida ao meu redor. Então, isso tudo é uma grande sacada existencial. E quanto mais eu estou nesse lugar, mais eu espelho vida e mais vida eu desperto no outro. O que fazem os grandes mestres da humanidade? Eles estão tão identificados com o amor e com a sabedoria, com a essência
de amor e de sabedoria, que quando você chega perto deles, você, de alguma forma, dentro de você, eles revelam o amor que está dentro de você. Então, eles falam muito frases assim: não sou eu que curo ninguém, é o outro que se cura. Não existe cura. Tem uma frase que eu ouvi do Lucas Naves, que o outro nunca cura ninguém. É sempre um exercício de autocura. Então, quando eu chego perto de alguém que já está mais conectado com a essência, aquele campo é capaz de ativar a essência que existe dentro de mim, a essência de amor que existe dentro de mim, sabedoria que existe dentro de mim. Então, nesse lugar eu contribuo, de fato, e eu saio dos loopings de ego, das necessidades do ego. Só que ego e sombra convivem juntos e convivem ao mesmo tempo. Então, é sempre um exercício constante de a gente ir conscientemente todos os dias me conectar com a força da essência em mim. Então, quais são as soluções? Ampliar essa crença de que eu sou profundamente amado, eu já estou no corpo da Mãe Divina, eu confio na vida como é, eu treino esse lugar, eu estou disponível para aceitar a vida como é. E eu me movimento na direção da minha essência. Os 3 antídotos: amor, humildade e poder. Conexão, confiança e entrega, tá? Os 3 itens aqui, as 3 forças para você manifestar propósito. Então, eram essas as sacadas de hoje. São sacadas muito especiais, elas vieram em movimentos de meditação. Esses dias eu tenho recebido muitos desses conteúdos, e até eu conseguir juntar tudo aqui para vocês e ter uma forma entendível, foram vários exercícios. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa bem profunda. Eu fui fazer uma meditação e eu senti como se tivesse uma parte minha que ela tivesse, ela precisava de se integrar no meu coração, assim, era como se fosse uma parte, e ela não queria se integrar. E aí veio aquele lugar de que é injusto, o outro não merece isso. E aí eu não conseguia vir, só que eu sentia aquela parte com toda a força dentro de mim. É como se eu estivesse realmente vendo ela. E aí me veio esse lugar que a gente, internamente, partes nossas resistem à nossa luz. Que é uma frase que a gente ouve muitas pessoas falarem. Só que sentir isso dentro de você, gente, vira chaves. Vira chaves. E aí eu percebi que eu precisava de soltar a resistência e soltar aquilo que eu gostaria que fosse. Sabe aquele lugar do estar certo, do querer que seja feito do meu jeito, mas você viu que foi errado, as dores que você viveu no passado? Soltar tudo isso. Não é você o juiz do mundo, né? Não é você o criador de tudo, você é parte da criação. Então, qual vida eu quero criar aqui? E para isso eu vou sim precisar de exercitar amor, perdão, aceitação e ação. Ação na direção oposta, na direção de realização da sua luz. E aí é isso que a gente vai... Depois vocês voltam na live, eu vou deixar para vocês. Bom dia, não é fácil. É um exercício diário, gente. É um exercício diário. Se a gente vai exercitando, quando a gente vê, é o que eu tô falando para vocês. Eu passei, acho que, desde que eu comecei a ser analista existencial, 2019, 2021, eu acho, 2021, 2022, com várias dessas crenças, né? Eu ficava reproduzindo situações que eu não era valorizada. Ainda tem isso. Só que agora eu já consigo perceber mais. Situações que ou eu estava na inferioridade ou na superioridade ali, estava transitando naqueles espaços. E esse último ano, situações que eu não podia conseguir sozinha. Eu não tinha essa autorização dentro de mim. Eu estava presa nessa dívida emocional, porque fulana me devia algo que ela não me deu, me devia um apoio que ela não me deu, me devia uma reverência que ela não me deu, uma consideração que ela não me deu. E aí quando eu vi, fulana também pensava isso de mim. Ou seja, eu estava espelhando aquilo fora. A fulana também pensava exatamente aquilo de mim. Que aí foi um movimento de transformação. E aí eu entendi que eu estava projetando aquela realidade fora. Então, isso é uma cura muito grande. Isso foi uma cura que aconteceu nos últimos 2 anos. Foram 2 anos para perceber esse padrão, de fato. Perceber que eu não queria dar conta sozinha. Eu tinha medo de dar conta sozinha. E dar conta sozinha era algo que eu precisava de abandonar essa versão. Abandonar essa versão de que eu não dou conta sozinha. Que é uma versão do meu ego. É uma versão de dependência emocional. É uma versão de dor.
de dor. Então eu precisava de sair desse lugar e começar a dar conta sozinha. Só que eu tive que dar passos nessa direção. E primeiro eu tive que deixar de depender do outro para me apoiar. De criar um outro, uma situação em que o outro seja um apoio para mim. O outro é muito mais do que um apoio para mim, né? O outro é um ser completo. Então eu não posso colocar o outro nesse lugar. E toda vez que eu coloco, eu tô numa relação desequilibrada. Só que o que eu quero dizer para vocês, que à medida que eu vou caminhando e que eu vou sustentando esse lugar e que eu vou percebendo com humildade, tá, gente? Porque eu percebi que a crença de que eu não dou conta sozinha, ela estava muito presente. Isso é uma crença de poder, tá? Poder é uma coisa muito forte na minha vida. A minha missão de vida é o exercício do poder, é a materialização no mundo da essência, é a realização de coisas na matéria. Isso é a minha missão no mundo. Só que para mim, exercer o meu poder sozinha, que é a minha expressão, a minha expressão é de autenticidade. Então, exercer isso no mundo exigiu e exige uma série de curas. E cura sempre é a aproximação da sua essência. Então eu vi agora, por que eu tô falando isso? Porque eu vi agora, passinho a passinho, que eu já estou em outro lugar. E aí eu já comecei, eu fiz a primeira oficina sobre autoconhecimento na Universidade de Brasília, num ambiente totalmente universitário. Eu fiz a primeira oficina, foi um sucesso. E eu fiz sozinha. E foi muito difícil fazer sozinha, muito difícil. Estar naquele ambiente e fazer sozinha. Quando eu fui pra lá, parecia que eu tava indo pra aquele coliseu, assim, onde tinha os leões. Parecia que eu tava sendo atirada aos leões. Pareciam que as pessoas ali iam me criticar, que as pessoas iam me prender, que as pessoas iam me maltratar. É uma coisa inconsciente, porque é o ego reproduzindo, né, as memórias de algum momento que eu já vivi, que alguma personalidade minha viveu, que a minha mãe viveu, que alguém da minha família viveu. E aquilo vem à tona se aquilo tá no meu campo inconsciente, entende? Só que como eu já tinha noção daquilo, eu fui iluminando e fui falando, está tudo bem como está. Fui fazendo práticas, fui trazendo o amor, fui me entregando à conexão com a vida, ao exercício do meu Dharma. E aí, como eu fui dando bola para esse lugar do alinhamento, fui trazendo o sol para o centro, eu consegui ir lá e fazer sozinha. E eu sei que eu consigo muito mais ainda, porque tem muitos passos para iluminar, tem muita dor ainda para ser iluminada. Então sei que ainda vou fazer muitas coisas mais, mas aquilo ali foi uma grande vitória. E eu percebi que eu estou curando, eu estou soltando esse lugar do eu preciso de dar conta sozinha, eu tenho que provar que eu dou conta sozinha e acabar tendo problemas nas relações de parceria. Porque toda vez que eu preciso de provar, eu tô no ego e aí vai dar ruim. Vai dar ruim, tá, gente? Então, é sobre isso. Depois vocês me digam se fez sentido pra vocês. Olhem a live de novo. Só recapitulando, a gente tem um corpo, uma essência e um ego. O ego, ele vai estar sempre na polaridade. A polaridade sombra vai estar sempre com o ego, vai estar sempre identificada no ego. Existem padrões, crenças que estão embutidas, que estão no centro da minha vida e que estão construindo a minha história. Então, observem aquilo que está se repetindo na sua vida e busque trazer luz, ampliar consciência sobre aquela situação, jogar amor, jogar conhecimento, sabedoria naquilo para você conseguir avançar. E dê os passos que você precisa de dar na direção de mais amor. Lembre que todas as vezes que eu estou num lugar de medo, de culpa, de raiva, de tristeza, eu vou precisar de gerar alguma situação que comprove aquela dor na minha vida. E eu vou precisar de um personagem. Então, nesse lugar, eu estou contribuindo para que o outro esteja no ego também, esteja identificada com o ego. Se eu estou na minha essência, entendendo com mais consciência, ampliando visão, dando passos de cura, eu estou trazendo o sol para a minha vida, eu estou também contribuindo para que o outro haja na referência do seu sol. Então, eu estou, de fato, sendo um elemento de luz para a vida daquele sujeito, ou para a vida das pessoas ao meu redor. Nunca é só sobre você. É sobre você, mas não é só sobre você. É sobre o outro que está ao teu redor também. Então, esse lugar vai nos revelando que não tem desculpa. Não é que você tem que conseguir de uma vez, tá? Mas não tem desculpa você não dar o movimento. Você precisa de dar o movimento que você consegue hoje, na direção da sua luz. Porque não é só sobre você, é sobre o outro também. É sobre o que a vida espera de você. É sobre caminhar em fluxo com a vida. E para isso você precisa de olhar para a vida. Você precisa de trazer a vida
para o centro da sua existência. E abandonando versões de dor. Porque nessas versões você cria mais dor. O efeito looping, lembra? E eu preciso de personagens. Então eu vou invariavelmente usar, entre aspas, outras pessoas também. O Ho'oponopono, ele é uma prática que traz muito entendimento disso, né? O Dr. Raulin, ele cuida lá dos pacientes da ala psiquiátrica, curando o padrão nele, trazendo luz para aquele padrão que há nele que está manifestando aquela realidade ao seu redor. Então, às vezes, você está culpando a pessoa que te traiu, você está culpando a pessoa que te abandonou, você está culpando a pessoa que você não achou que foi justa com você, que não te amou como ela deveria amar. E você está nesse lugar, é um lugar de ignorância, porque a gente não está percebendo que a gente está contribuindo com essa relação. A gente está contribuindo com esse desequilíbrio. Porque esse desamor, ele está dentro de mim. Esse padrão, ele está dentro de mim. Quando eu consigo começar a enxergar isso, aí eu retomo o meu poder. O meu poder de alinhar, de trazer o sol para o centro da minha vida. Isso é uma retomada de poder gigantesca. E aí eu começo a ter forças para agir na direção daquilo que eu preciso de realizar, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha medo, mesmo que seja um percurso longo. Eu topo dar o passo de hoje, porque eu sei que a cada passinho que eu der, mais luz vai vir. E uma flechinha de luz, ela pode iluminar toda a sala. Então eu paro de me furtar a fazer coisas que são importantes para o meu crescimento, para a minha conexão com aquilo que faz sentido. Paro de culpar o outro e culpar a mim. Nesse lugar de culpa, o jogo do ego também, tá, gente? Culpa, ela é uma desculpa para você não fazer aquilo que você precisa de fazer. Claro que guardadas as devidas proporções, dentro do momento que você tá, não vá se cobrar demais, se exigir demais. Se você ainda sente culpa, todo mundo sente. Reconhece onde está a culpa, reconhece em qual situação está a culpa e procura ver aquela situação além. Procura trazer luz, trazer conhecimento para essa culpa. E não tentar fingir que ela não existe, tentar escondê-la debaixo do tapete, tentar colocar a culpa no outro, né? Apontar o dedo para o outro. Então, vá fazendo esses exercícios diariamente de reconexão. Entenda para onde está indo o fluxo da sua vida. Você é o mestre da sua vida. E sim, existe uma espiritualidade enorme tentando te apoiar. Existe a essência, a sua essência de vida, que quer que você olhe para ela. Se você está aqui hoje nessa live é porque você está no caminho de volta para a essência, como eu também estou. E aí eu vou caminhando e vou trazendo para vocês as minhas percepções e os meus passos. Tem pessoas que já estão mais à frente, tem pessoas que estão mais atrás, mas é o passo que eu estou hoje, é o momento que eu estou hoje, é as pessoas que eu consigo auxiliar hoje, é aquilo que eu consigo brotar hoje aqui. Isso é o que mais importa, sabendo que a cada dia eu estou mais identificado com a essência, porque eu escolhi assim, eu escolhi o caminho do amor, eu escolhi o caminho da conexão, eu escolhi o caminho da prosperidade, do propósito. Então eu intenciono todos os dias estar mais nele. E aí eu vou iluminando as culpas, as raivas, os medos e vou parando de reproduzir aquelas situações de dor na minha vida e também aprisionar o outro naquelas situações. Porque precisa, né? Se eu sou rejeitada, eu preciso de alguém que me rejeite. Se eu estou me sentindo traída, eu preciso de alguém que me traiu. Se eu estou abandonada, eu preciso de alguém que me abandonou. Quando eu solto o abandono, eu solto a traição, eu solto a rejeição, e eu entendo isso como um jogo do ego, aí sim eu me abro para o amor, eu me abro para a confiança e eu me abro para a entrega da vida em mim. E aí eu vou dando os passos que eu consigo dar hoje, com humildade. A humildade vai te trazer para esse lugar de eu sou um ser em construção e a cada dia eu consigo mais. E também desse lugar que existe uma divindade em mim, uma força de luz em mim que me guia, que me habita todos os dias. Então eu me disponho a ouvi-la, a senti-la e a expressá-la no mundo, a trazer essa essência de luz para o mundo. Seja através do meu canto, para quem canta, para quem faz música, seja através da minha terapia, para quem é terapeuta, para quem faz terapia, seja através das minhas aulas, para quem é professor, seja através da minha relação com o meu corpo, com a minha alimentação, com o meu marido, com o meu companheiro, com os meus filhos. Então, tudo é espaço para você revelar amor, tudo, em todas as áreas da vida. Todos os espaços são espaços. Então não tem esse lugar, eu preciso estar em tal lugar para eu fazer tal coisa. Comece a fazer hoje, comece a fazer agora.
Comece a se conectar com o amor dentro de você agora. E a vida vai te caminhando para aquilo que é o seu Dharma, mas não deixe de exercer isso. Não é porque eu estou hoje, sou servidora na universidade pública, né, que eu vou deixar de fazer a live que faz sentido para mim, que eu vou deixar de sentar todos os dias e conectar com o conhecimento que faz sentido para mim. Porque eu sempre fui uma canalizadora, eu sempre fui uma pessoa sensitiva, eu sempre tive acesso a uma percepção sutil maior. Esses são dons, faz parte da minha história de vida. Então eu preciso de colocar esses dons a serviço, eu preciso de deixar esse curso acontecer na minha vida. Não é porque eu estou na universidade pública que eu vou não olhar, deixar de olhar para isso. Isso porque eu já fiz esse caminho, tá, gente? Eu tô falando isso pra vocês hoje, já é um amadurecimento. Porque eu tinha esse lugar. Ou eu estou na universidade pública, ou eu sou uma profissional do desenvolvimento humano. Ou uma ou outra. Ou eu sou espiritualista, ou eu sou uma pessoa normal. Ou eu vivo uma vida espiritual, ou eu vivo uma vida profana, na matéria. Eu já estive bem nessa dicotomia, bem nessa realidade. E o caminho do amor é sempre de integração. O amor é o que une tudo. Então, a vida foi me provando, por A mais B, que nesse momento eu precisava de estar ali. E que era ali que eu podia contribuir, que era ali que eu podia crescer, que era ali que eu podia ter chão para me desenvolver. E aí eu fui conseguindo aceitar. Só que eu passei por muitas dores, né? Passei por muitas questões. E fez parte do meu caminho. Só que eu sempre passei por essas questões buscando ampliar, buscando perceber mais a essência, com o intuito real de crescer e de servir. Assim, isso dentro de mim sempre foi muito forte. Então hoje eu integro, e cada vez mais estou integrando as duas coisas, porque todo espaço, todo lugar, todas as pessoas são certas. É o lugar certo, são as pessoas certas, é o momento certo. Busque se conectar mais com a sua essência e caminhe nessa direção, dê passos. Se você precisar de ajuda, aqui na Conexão com o Amor é o meu trabalho. Te dar mais clareza sobre qual é a sua essência e como você manifesta ela no mundo. E te dar mais ferramentas para você se curar e se conectar com a sua essência no seu dia a dia. Certo? Espero que tenha feito sentido para vocês. Foi bem desafiador estar aqui hoje, mas eu acho que eu consegui transformar de uma forma didática. Vou mandar o texto para vocês. E agora eu vou convidar vocês para a gente fazer um alinhamento, né? Eu procurando meu celular, gente, olha aqui, o celular tá aqui fazendo a coisa, eu tô procurando meu celular. Vamos fazer uma meditação de alinhamento para a gente trazer dentro da gente essa sensação de alinhamento, essa sensação de centramento. Quanto mais a gente vai fortalecendo isso, mais fica fácil de manifestar fora, tá? Lembre sempre dessas chaves. Então vamos lá. Respira fundo agora. Fecha seus olhos, põe seus pezinhos no chão. Vou ver tudo depois. Veja assim, meu amor, a live tá linda, tá bem bonita. Veja assim. Vamos lá treinar esse lugar agora. A gente vai treinar essa visualização da árvore, tá? Respira fundo. Isso. Respira fundo, abrindo o teu coração. Soltando toda a sua musculatura. Isso. Vai soltando a sua face, dando um pequeno sorriso. Soltando o seu pescoço, a sua língua. Soltando a sua caixa torácica. Isso. Soltando o seu abdômen. O seu quadril. E as suas pernas. Isso. Respira fundo. Agora, conscientemente, você vai sentir o ar que entra dentro do seu nariz. Isso, vai deixando ele entrar de uma forma profunda dentro da sua caixa torácica. E à medida que ele entra, você vai sentindo todo o seu corpo ativado em luz.
O ar entra dourado e vai ativando toda a sua corrente sanguínea. Sente ele iluminando a sua face, iluminando o seu tórax, iluminando todo o teu corpo. Isso. Um tubo de luz dourada desce do alto. E você imagina um grande sol no topo da tua cabeça. O lugar mais alto que você conseguir imaginar. Esse sol de luz vai descendo numa energia dourada, cor de ouro, descendo por todo o seu canal e se misturando às suas células, ativando ainda mais as suas células. Seu rosto fica completamente dourado, a sua garganta dourada, seu tórax dourado, seu abdômen completamente dourado, seu quadril, as suas pernas. Isso. É como se tivesse um rio de águas douradas atravessando o teu corpo e iluminando todo o seu ser. Todas as suas células começam a se abrir e sorrir para essa frequência lumínica. Isso. E dos seus pés descem ouro líquido que vai atravessando a terra em raízes profundas de luz. A terra vai se transformando dourada. Isso. E você se torna um canal de luz e de sabedoria. O seu corpo dourado, os seus pés dourados, escorrendo essa energia de pura luz dourada, se relacionando com a Mãe Terra. Isso. E nesse momento você pode sentir uma cachoeira de luz dourada que desce desse sol central. Isso. Ganha espaço dentro do teu corpo, te atravessa por completo e desce por raízes nos seus pés, impactando a terra também com essa frequência de pura sabedoria, de puro amor. Isso. Expandindo esse campo em tudo ao seu redor, você se vê completamente alinhado. No seu coração pulsa agora essa energia dourada. Uma flor de lótus dourada se abre no centro cardíaco. E você vai se identificando com todo esse amor, com toda essa luz. Isso. A sua mente repleta de conexões neurais, de amor e sabedoria. O seu coração recebendo toda essa luz. E o seu corpo derramando ela na terra. E vai sentindo o seu campo se expandindo. Quanto mais dessa luz você é capaz de receber, mais ela reverbera através de você, mais ela ilumina a terra e mais ela é capaz de atingir outros campos. Sente o seu campo eletromagnético se expandindo ao seu redor. Isso. E sente agora como ele impacta a vida das outras pessoas ao seu redor. Sente a calma tomando conta de você, a sabedoria te trazendo as respostas que você precisa.
o amor te conectando a tudo que você precisa nesse momento. E o seu corpo se transformando numa grande vela, capaz de iluminar as pessoas ao seu redor, de ativar insights, de ativar bondade, de ativar sorrisos, de ativar os braços, de ativar a expressão de arte, de beleza, de carinho, de conhecimento e de cura. Isso, esse circuito de luz continua ativado, e quanto mais dessa luz você pode receber, mais você é capaz de reverberá-la no mundo, de distribuir ela para tudo ao seu redor, de realizar as curas que são necessárias dentro de você e de abrir o teu corpo, a tua mente, o teu coração para a realização de tudo o que for necessário. Nessa frequência, você se sente capaz de realizar tudo o que for necessário e de dar o próximo passo na direção da sua própria luz. Isso. Veja você caminhando. Veja você ampliando curas, entendimento. Veja o seu corpo, o seu coração se expandindo. Veja essa relação com a vida a cada respirar mais intensa. Isso. E nesse lugar é seguro viver, é seguro receber, é seguro transbordar, é seguro curar, é seguro ser. Isso. Só sente agora esse rio fluindo, esse campo se expandindo e a vida trazendo a você tudo o que é necessário. Você já não precisa mais de nada. Você simplesmente recebe e transborda, sabendo que tudo está bem como está. Que você é repleta de muito amor, sabedoria e presença. E tudo o que você precisa te é dado. E você tem todos os recursos necessários para fazer o que é preciso ser feito. E nesse lugar você só flui. Você ouve, você sente e você age em alinhamento com esse rio de luz, com esse poder no amor. Isso, expandindo essa sensação, expandindo em 1, expandindo em 2, expandindo em 3. Respira fundo, fica aí 1 minutinho escutando o teu corpo. Isso. Intencionando relaxar, intencionando receber. Isso.
Respira, vai soltando mais e mais. Isso. Tudo está bem. Você é muito amado, amada. Você tem tudo o que precisa. Tudo está bem. E agora você pode perceber isso. Que absolutamente tudo está bem. Muito bom. Com essa sensação, com a certeza dessa guiança no seu coração, você pode ir voltando. Sabendo que tudo o que você precisa para dar o próximo passo já está aí. Muito bom. Vai voltando aos pouquinhos. Se quiser agora você pode trazer uma música ou uma escrita, uma percepção, uma imagem, um entendimento. Mas principalmente levar dentro do seu dia, através do seu dia, essa sensação de completude. Todas as situações que você passar ao longo do seu dia, elas podem ser resolvidas. Tudo está bem. Tudo está bem. Gratidão, meus amores. Quem quiser o texto, entra lá no grupo de WhatsApp, tá bom? E a gente se vê daqui a 15 dias novamente. Beijinhos. Gratidão, gratidão.